Olá para você, está começando o conteúdo extra aqui dentro da Webzone. Eu sou Eduardo Oliveira. Nesta sexta-feira, a última sexta-feira do mês de agosto, hoje é 29 de agosto, e eu tenho o prazer em receber o médico Dr. Luiz Cláudio Fernandes. Ele está lá em Cruzília, no interior de Minas, do sul de Minas, e disponibiliza esse tempo para falar sobre este mês tão importante, o mês de agosto dourado, que é dedicado à conscientização e o incentivo ao aleitamento materno no Brasil, com o objetivo de promover a importância do leite materno e seus benefícios para a saúde do bebê e da mãe. A cor dourada simboliza o padrão ouro de qualidade do leite materno. Doutor, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter disponibilizado o seu tempo. Uma boa noite. Qual que é a importância desta campanha para conscientizar não só a sociedade, mas também a mãe e a criança? Bom, Eduardo, boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que o aleitamento materno é uma coisa de extrema importância, né, para as crianças, do mundo inteiro, porque é o melhor alimento, né, que nós temos para oferecer para as crianças, né? Um alimento que vai beneficiar, talvez, para o resto da vida, o desenvolvimento dessa criança. Tem alguma dieta que a mãe precisa ter, doutor, para fazer esse aleitamento com qualidade para a criança? Olha, a princípio, a mãe tem que fazer uma dieta o mais saudável possível, o mais natural possível, né? Não deve fazer restrição de nenhum alimento da sua dieta. A dieta deve constar de todos os nutrientes, né, possíveis, e restrições só em casos muito especiais, quando a criança já manifestou alguma alergia a determinado alimento, e esse alimento pode partículas desse alimento, proteínas desse alimento, passar pelo leite materno e acarretar sintomas nessa criança. Mas seria específico, uma criança que já sabidamente já foi diagnosticada de alergia ao leite, alergia ao ovo, à soja ou ao amendoim, a mãe às vezes tem que fazer uma restrição alimentar. Mas fora isso, nós não temos, de um modo geral, nenhuma restrição para. Doutor, tem algum medicamento que a mãe pode ou não utilizar durante a amamentação? Veja só, Eduardo, a maioria dos medicamentos são seguros na amamentação, mas nem todos. Sempre deve consultar o pediatra ou o ginecologista, porque a lista de medicamentos é muito grande, né? Então, esses medicamentos eles são classificados naqueles medicamentos seguros, que não tem problema, não vai passar para o leite em grande quantidade, não vai afetar o neném, aqueles que exigem cautela ou que precisam ser substituídos, e aqueles que são completamente contraindicados. Como a lista é muito grande, é necessário fazer uma consulta, né, caso a caso, para o pediatra ou ginecologista. Qual que é a dica que o senhor dá para que a mãe possa trabalhar e alimentar a criança nesse momento? Às vezes está num público, está fora de casa. Sim. Olha só, de um modo geral, os municípios e os estados, né, têm já leis, né, que, vamos dizer assim, incentivam o aleitamento materno dessa mãe em público, né? Então, essas leis, porque a criança é alimento em autodemanda. A hora que ela quer, ela vai ter que ser alimentada, então, muitas vezes, não escolhe o local. Então, o que a mãe pode, às vezes, fazer é ir para um lugar mais reservado, ou ficar de costa para o público, ou então cobrir, né, o neném na hora da amamentação. Porém, isso daí nem sempre é possível. E se realmente, se não for possível para diminuir o incômodo para determinadas pessoas, eu acho que o neném tem que satisfazer a vontade do neném. Então, ela teria que passar por cima disso tudo, amamentar do jeito que ela puder amamentar. Infelizmente, os incomodados é que vão ter que se retirar, né, do recinto, ou então se afastar se estiver incomodando. E uma questão do chamado leite fraco. Isso existe? Não, na realidade, leite fraco é fake, né? Não temos leite fraco. Existe pouca quantidade de leite e muita quantidade de leite, né?
e isso nós podemos saber se o leite está sendo suficiente, né, para uma criança, a partir do momento que a criança fica calma depois que amamenta, essa criança não chora, né, uma criança que não chora muito, que molha as fraldas, né, de xixi entre as mamadas e que esteja ganhando peso adequadamente. É a única forma que nós temos de ver se o leite está sendo realmente suficiente, né? E o leite fraco aí o que teria é pouca quantidade ou muita quantidade de leite. Não temos leite fraco. Mas tem uma quantidade específica para a criança seja bem nutrida? É difícil, porque não tem jeito de medir, né, essa quantidade. Então, a única forma é subjetiva, a forma de ver que essa criança está sendo bem alimentada. Então, o maior termômetro para isso seria mesmo nas consultas periódicas com o pediatra, fazer uma avaliação do peso dessa criança para ver se está sendo suficiente. E, ao longo da amamentação, seria o fato da criança estar calma, né, pouco choro, e também molhando as fraldas, né? Que é importante, que a criança que não molha muita fralda é sinal que está mamando, tem pouca quantidade de leite. Então, é bem subjetivo. Então, seriam esses sinais subjetivos que eu falei e um termômetro realmente, na dúvida, se a criança o leite está sendo suficiente, é pesar essa criança semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, né? De acordo com a necessidade. Como é que é feito para que a criança comece a desmamar, doutor? Tem um período, é gradual? É assim, o aleitamento materno, né, é imprescindível até os 6 meses de idade. E muito recomendável até um ano, e talvez menos recomendável, mas aceitável após um ano de idade, até os 2. Então, esse desmame, até os 6 meses, seria aleitamento exclusivo. E a forma que teria, eu acho que é uma forma natural, é a introdução dos alimentos, né? Após os 6 meses, a introdução da fruta, a introdução da papinha de legumes. Conforme vai introduzindo os alimentos progressivamente, a mãe vai deixando de amamentar naqueles horários, né? Então, com isso, a própria produção de leite tem uma tendência a diminuir, né? E a mãe também, quando se começar a trabalhar, também vai estar mais ausente, né? E diminuindo, né, a frequência da amamentação, a quantidade de leite tem uma tendência a diminuir progressivamente. Então, eu acho assim, conforme vai aumentando a dieta da criança, é uma papinha de fruta, 2 papinhas, o almoço, depois a janta, progressivamente esse leite tem uma tendência a ir diminuindo. Então, eu acho que é um processo progressivo, né, e paulatino, né, com essa diminuição de leite, com o espaçamento das mamadas. E é sempre bom ter uma procura para um profissional, né, doutor? Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Precisa de uma orientação, né, para fazer todo esse processo, né, de desmame, né, precisa de uma orientação. Muitas vezes as mães são mães de primeira viagem, né, e não tem, às vezes, essa bagagem, né, de outras gravidezes anteriores, né? A gente está terminando essa entrevista agradecendo a sua atenção e o seu tempo, disponibilidade aqui com a WebZone, através do conteúdo extra. Você estava me falando em off que, além de clinicar, o senhor também é professor de Juiz de Fora? Sim, sim. Eu tenho formação pediátrica, né? Há 44 anos, né? Que eu tenho a formação pediátrica, e depois, nos últimos 15 anos, eu tenho me dedicado, né, à alergia e imunologia, e sou professor, né, do curso de pós-graduação da Escola de Medicina e da Saúde Suprema em Juiz de Fora. Tá certo. O conteúdo extra desta sexta-feira está chegando ao final. Eu agradeço ao doutor médico Luiz Cláudio Pereira Fernandes. Ele é médico pediatra, alergista e imunologista. Também agradeço a sua assessora Carolina Oliveira, que estudou comigo lá em Pouso Alegre, por ter tido a compreensão e ajudou a gente nessa entrevista. Doutor, muito obrigado pela sua atenção. A gente está deixando as redes sociais aqui dele. A todos uma excelente semana. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Eduardo. A todos uma excelente semana, até a próxima e fiquem em paz.